no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 ao versículo número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo número 16, onde falaremos quando a fé é provada pelo caminho. Atos 20, do 1 ao 16. Acompanhe comigo em sua Bíblia ou no telão a palavra do Senhor que nos diz assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para Macedônia. E depois de andar por aquela região e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou a Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. E acompanharam-no Sópatro e Bereia, filho de Piro, Aristarcos e segundo de Tessalônica, Gaio e Derbe, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo e Ásia, da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nós esperamos em Troade. Nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e após 5 dias nós encontramos com eles em Troade, onde nós detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, dobrou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido a comida, o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. E então partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira, e embarcamos, navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra, e assim nos ordenara. Então logo nos alcançou em Assos. Nós o recebemos a Dordo e fomos para Mitilene e navegamos dali e chegamos no dia seguinte em frente Quequio. No segundo dia cruzamos para Samos e no dia seguinte chegamos em Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecoste. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, realiza e completa a Tua obra em nós. Se for preciso, Senhor, ressuscita os mortos aqui nesta noite, para que eles possam ouvir a Tua voz, para que eles possam ouvir a Tua palavra, para que eles possam fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, conosco neste lugar, assim como o Senhor já tem falado aos nossos corações, mediante os louvores, as orações, as palavras entoadas em Teu santo nome. Nós te rogamos e te pedimos, ó Senhor, fala conosco neste lugar.
Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, ó Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós Te pedimos e Te rogamos, fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua poderosa voz. E que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja proclamado neste lugar, para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, domingo retrasado nós vimos a respeito de um tumulto provocado por Demétrios, a qual estava preocupado com seus interesses. Demétrios, que queria vencer no grito, começou a realizar e fazer um tumulto, chamando todos aqueles artífices, aquelas pessoas que construíam miniaturas ou trabalhavam desta maneira com as mãos, para ir contra Paulo e seus discípulos. Porque ele dizia que este homem estava anunciando outro evangelho, estava falando mal da sua deusa natal de Éfeso, Diana. Por isso eles se levantam contra Paulo, mas não achando, pegam os discípulos e levam até o teatro e começam ali a falar. Mas um homem enviado pelos judeus se levanta em meio àquela multidão e começa a dizer: eu não vejo culpa, nós não temos nada contra eles. Se Demétrios e os outros que aqui estão com ele tiverem algo contra, nós temos os juízes, nós temos leis para que pudesse agir. Então ele fala disso. Paulo queria ir, mas os seus discípulos disseram para ele não ir. Mas este homem defende o Evangelho, anuncia o poder de Deus. Deus age antes mesmo de que eu e você venhamos a abrir a nossa boca. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é Deus. Esse texto, o qual acabamos de ler, nós vemos quando a fé é provada pelo caminho. Nós estamos acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos vendo quantas vezes Paulo sofreu perseguição, quantas vezes os judeus, outros homens, se levantaram contra a vida de Paulo e contra a palavra de Deus, quantas vezes Paulo foi chicoteado e os discípulos também chicoteados pela palavra de Deus. Paulo, que foi apedrejado por pregar a palavra, Paulo sofreu, foi preso, foi humilhado, mas não desistiu de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que nós vamos ver quando a fé é provada pelo caminho. A vida cristã frequentemente apresenta como uma linha de chegada, mas a Bíblia insiste em nos mostrar que ela é, antes de tudo, um caminho. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vai dizer: pois do caminho. Por isso, muitos vão dizer que a vida cristã é uma linha de chegada, onde eu cheguei à salvação em Cristo Jesus. Mas a vida cristã, ela é um caminho a ser perseguido. Não um caminho fácil, nem sempre previsível, mas um caminho onde a fé é testada, amadurecida e revelada. Às vezes, o caminho não é fácil, o caminho não são de rosas, mas é um caminho que nos amadurece, que nos faz crescer e que nos faz viver para a glória de Deus. Em Atos 20, não encontramos milagres espetaculares. Logo no início, não vemos um milagre espetacular, nem grandes discursos públicos. Encontramos despedidas, viagens cansativas, mudanças de planos, quedas inesperadas e decisões urgentes. É necessário, e é nesse cenário comum e muitas vezes desgastante que Deus revela o que a fé
o que é uma fé madura. Lucas registra esses acontecimentos não para exaltar a resistência física de Paulo, mas para mostrar que o Evangelho forma pessoas que permanecem fiéis enquanto caminham. E a grande pergunta que nos fica inicialmente desse texto: o que tem sustentado a minha e a sua fé quando o caminho se torna longo e difícil? O que tem sustentado a sua fé, a minha e a sua fé, quando o caminho se torna longo e difícil? Em quem está a sua esperança? Em quem está a sua esperança em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida? Em quem você tem descansado? Nós vemos no jornal, na internet, em diversos lugares, pessoas perdendo a esperança, tirando a sua própria vida, porque não tem mais esperança de vida, por causa de um relacionamento, por causa do trabalho, por causa do financeiro, por causa de amigos, pessoas em que estão colocando a sua fé, a sua esperança em coisas e pessoas, não aquele que pode mudar e que mudou a minha vida e que mudou a vida de muitas pessoas que aqui estão. Precisamos pensar aonde eu tenho colocado a minha esperança. Será que eu tenho colocado a esperança na minha família? Será que eu tenho colocado a esperança no meu recurso financeiro? Será que eu tenho colocado a esperança no meu casamento, no meu trabalho, na minha profissionalidade? Será que eu tenho colocado a minha esperança nisso? Porque quando a nossa esperança está em carros e cavalos, e a ferrugem come, e a traça corrói, nos encontramos em desespero. Por isso que o mundo se encontra em desespero. Muitas pessoas estão colocando o seu sentido de vida nas coisas. Muitas pessoas que estão por aí afora e talvez aqui dentro de nossa igreja têm colocado a sua esperança talvez num processo, num dia de amanhã, numa coisa que lhe prometeram, mas a nossa esperança precisa estar no Senhor. Precisamos falar como salmista: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas a minha esperança está no Senhor. Por isso, nós veremos quando a fé é provada pelo caminho. A maturidade cristã não é revelada na ausência da dificuldade, mas na perseverança, no cuidado com os irmãos e na fidelidade ao propósito de Deus ao longo do caminho. Nós já expomos o livro de Atos aqui em nossa igreja, e a palavra do Senhor de Apocalipse aqui em nossa igreja, e a palavra do Senhor Apocalipse vai nos dizer: aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da justiça. Precisamos perseverar em meio ao caminho. O que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos é a igreja perseverando, porque confiam naquele que prometeu, que é fiel para cumprir, que voltará para me buscar e para te buscar. Por isso precisamos manter acesa a esperança, precisamos viver essa vida, por mais que tenham problemas ou intempéries durante o caminho, precisamos confiar que o Senhor que nos prometeu é fiel para cumprir. Nós veremos no versículo 1, o versículo número 6, a fé amadurece quando continuamos encorajando outros. A fé amadurece quando continuamos encorajando outros. Veremos no versículo 7 ao 12, a fé é provada quando enfrentamos quedas e restauração. A fé é provada quando enfrentamos quedas e restauração. No versículo 13 ao 16, nós veremos a fé se revela quando escolhemos propósitos acima do conforto. Sua fé permanece firme apenas quando vai bem, ou também quando o caminho se torna tortuoso. A sua fé permanece firme apenas quando tudo vai bem,
Ou também permanece firme quando as coisas não estão do jeito que eu quero, da maneira que eu imaginei, da forma que eu pensei? Como está a sua fé? Oscilante diante dos problemas e das dificuldades? Ou está centrada na palavra e em Cristo Jesus? Precisamos fazer essa pergunta para nós nessa noite. Onde está permanecendo a minha fé? Firme na promessa de Cristo Jesus? Ou oscilante em meio às dificuldades e os problemas? Veremos do versículo 1 ao versículo 6, a fé amadurece quando continuamos encorajando o outro. Não tem problema. Talvez a sua fé ainda não esteja madura o suficiente. Talvez você ainda oscile em meio às dificuldades. Talvez você se encontre aqui e disse: pastor, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu não quero nem vir para o culto. Mas a sua fé, ela amadurece quando você, por mais que tenha problemas, por mais que tenha processos, você junta com seu irmão e diz: vamos caminhar juntos, vai dar tudo certo. Eu já passei por esse problema. Você já viu que quando você está passando por uma situação ou por algo em sua vida, Deus sempre faz você ver ou ouvir que alguém está passando por um problema 10 vezes ou 1000 vezes pior do que aquele que você está passando? Você já viu que às vezes em sua vida você está passando por alguns processos, alguns problemas, e você ouve falar de alguém que está passando por algo que talvez para você não tivesse estrutura para passar? E nós começamos a olhar para essas pessoas e dizer: o meu problema não é nada diante daquilo. Precisamos confiar no Senhor e descansar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, e também não se arrependa. Ele é Deus. Ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Cristo Jesus estava dizendo: tenha fé, a sua fé não é vazia, porque eu venci. Eu venci. A sua fé não é vazia, o seu fim não vai ser aqui, o seu fim não vai ser esse problema. Esse processo pode até tirar a sua vida física, mas você viverá comigo e estará comigo eternamente. Por isso, confie naquele que lhe chamou. Paulo vivia desta maneira. Acompanhe comigo a sua Bíblia no versículo 1 ao versículo número 6. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para Macedônia. Depois que passou todo aquele tumulto, depois que pegaram as pessoas pelo colarinho, levaram até Antioquia, começaram a falar que eles estavam divergindo, levando pessoas para outro lugar. Passou todo esse processo. Paulo chama os seus discípulos e Paulo os encoraja. Paulo não desiste de anunciar a palavra. Talvez você esteja aqui nesta noite e você tenha passado por maus bocados em sua vida. Mas há pessoas que querem ouvir o que você já passou, o que você já enfrentou, o que você já viveu, o que você já passou, e que tudo vai dar certo se a esperança estiver em Cristo Jesus. Por isso Paulo, depois de cessar todo aquele tumulto, ele manda chamar os discípulos e, tendo encorajados, despediu-se e partiu para Macedônia. Paulo encoraja: vai dar tudo certo. Deus está no controle. Deus está no controle da minha e da sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa qual seja o problema ou a dificuldade que você enfrenta, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele não perdeu o controle da história. Se formos olhar a Bíblia por completo, nós vamos ver em todo o tempo Deus agindo.
atingindo. Se você fizer uma reflexão da sua vida e olhar para todas as coisas que você viveu, talvez até antes de você entregar a sua vida a Cristo Jesus, você vai ver: Cristo estava cuidando de mim em todo o tempo. Ele estava no controle da minha vida. Ele me trouxe até aqui. Por isso, Lucas continua nos dizendo: e depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. Paulo vai andando e encorajando. Paulo envia os seus de barco, mas decide ir caminhando, porque ele queria encorajar todos aqueles que ele encontrasse e passasse pelo caminho. Por isso o texto diz: depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia. E permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar para a Macedônia. E acompanharam-no Sópater, Bereia, filho de Piró, Aristarco, e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico, e Trofimo da Ásia. Assim, esses homens, porém, foram na frente, e nós esperamos-nos em Troas. Lucas se inclui nessa viagem. Lucas, em alguns textos aqui de Atos, ele vai se incluir. Ele esteve presente junto com Paulo em alguma dessas viagens. Por isso ele vai dizer: e nós esperaram e nos esperaram em Troas. Esses homens, porém, foram na frente, e nos esperaram em Troas. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e após 5 dias nos encontramos com ele em Troas, onde nós nos detivemos por 7 dias. Depois do tumulto em Éfeso, Paulo segue viagem, mas não abandona os discípulos. Ele os exorta com muita palavra, fortalecendo espiritualmente. A ferradura não se fecha em si mesmo, mas se doa, mesmo em meio à pressão e a ameaças. A fé segura, a ferradura não se fecha em si mesmo, mas se doa, mesmo em meio à pressão e a ameaças. Já percebeu que muitas vezes em sua vida, talvez você não esteja bem, alguém chega para você: eu quero lhe pedir um conselho, e você fica pensando: quem sou eu? Quem sou eu? Mas, como Paulo vai dizer, é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Não sou eu, não é você. Nós somos apenas o instrumento que Deus quer usar. Precisamos viver este amadurecimento. A fé madura não se fecha em si mesmo, mas se doa, mesmo em meio à pressão e às ameaças. Paulo muda sua rota por causa de uma conspiração, mostrando que maturidade espiritual não é imprudência, mas fidelidade com discernimento. Paulo decide ir para outro lugar, não por imaturidade, mas por maturidade espiritual. Ele decide ir para outra região, mostrando que a maturidade espiritual não é imprudência, mas fidelidade e discernimento. Paulo anunciava e falava a palavra em todo o tempo. Em Atos 14, 21 a 22, nos diz: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltou para Listra, Ícone
Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não importa o que você tem passado, o que você tem vivido, seja fiel e o Senhor lhe dará a coroa da justiça. Permaneça firme, permaneça fiel, e você e eu receberemos a coroa da justiça. Por isso Paulo diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sede fiel. Romanos 15, do 1 ao 2 nos diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não guardar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Paulo está dizendo: você que já venceu algumas coisas em sua vida, você que já venceu alguns processos, alguns problemas, alguns vícios, o Senhor te chama a fortalecer aqueles que ainda não venceram. O Senhor te chama para testemunhar, para auxiliar. O Senhor te chama para suportar uns aos outros, para dar suporte ao seu irmão. O Senhor nos chama a fazer como estes homens, como Paulo fez com esses homens, fortalecendo eles na fé. Não desista. Está difícil, permaneça firme, pois o Senhor é fiel para cumprir. Está complicado, eu sei que estão perseguindo, eu sei que está acontecendo, eu sei que houve tumulto, mas seja fiel, maior é Deus do que todas as coisas deste mundo. Paulo vai dizer que não há nada neste mundo que possa se comparar com a glória que há de vir. Nada pode se comparar. Dinheiro, fama, carro, casa, casamento, recurso, emprego, nada pode se comparar do que andar nas ruas de ouro, olhar e ver a face do Deus vivo, morar com Ele e estar com Ele eternamente. Aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, o escritor vai nos dizer: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um durante o tempo que se achar, que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Precisamos todos os dias, mutuamente, nos ajudarmos. Durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Pastor, mas hoje eu não estou bem, mas o Senhor quer te usar hoje. Ele não quer te usar amanhã, Ele quer te usar hoje. Quantas vezes vemos no livro de Atos, Paulo ia para outros lugares e talvez ele não estava bem, mas ele continuava exortando, ele continuava ensinando, ele continuava fortalecendo, porque a esperança de Paulo estava em Cristo Jesus. A sua esperança precisa estar firmada e fundamentada na pessoa de Cristo Jesus. Por isso ele diz: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cristãos maturos abandonam pessoas quando surgem dificuldades. Cristãos maduros permanecem. Quem é você? Aquele que, quando tudo vai de mal a pior, abandona o barco, deixa pessoas pelo caminho? Ou você é aquele que permanece, por mais que você olhe e diga: não quer ser ajudado, não quer mudança de vida? Quem é você? Aquele que abre mão ou aquele que diz: não importa, eu vou continuar orando pela sua vida?
Por mais que você não esteja do lado, por mais que você não caminhe, não pare de orar pelos que o Senhor colocou em sua vida. Deus colocou algumas pessoas em sua vida que talvez você olhe e diz, não quer mudança, não quer correção, mas você precisa interceder, você precisa buscar, porque se ela chegou até você, é porque Deus quer que você seja instrumento dele na presença, na vida dessas pessoas. A maturidade espiritual se mede pela disposição em cuidar. O quanto você está disposto a cuidar de vidas. O quanto você está disposto a anunciar Cristo Jesus. O quanto você está disposto a dizer, Cristo Jesus mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua, Ele quer te fazer viver de glória em glória, Ele quer te fazer viver uma vida abundante. A palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quantas pessoas querem vencer na vida? Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. O vencedor é pouco para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, ajude aqueles que Jesus colocou em sua vida. Ore, interceda pelos que Jesus colocou em sua vida. O sofrimento não encerra o ministério, aprofunda-o. O sofrimento, ele não encerra o ministério. Talvez você tenha passado por alguns problemas e diz, acabou, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não realizo mais. Mas o sofrimento, ele nos aproxima de Deus todos os dias. Os problemas, as aflições, ele nos aprofunda em ter uma fé cada vez mais baseada naquele que prometeu. Eu sei que nada está dizendo que vai dar certo, a situação é contrária, há problemas, há dificuldades no caminho, mas eu preciso olhar em direção ao alvo daquele que é o autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus. Pedro, quando sai daquele barco, ele diz, Senhor, mande que eu vá até você. E Jesus fala, vem. Ele anda por cima das águas. Mas quando ele começa a olhar para os problemas, quando ele começa a olhar para as dificuldades, quando ele começa a olhar para os sofrimentos, quando ele começa a olhar para o vento, quando ele começa a olhar para o mar, ele começa a vacilar em sua fé. E ele começa a afundar. Mas o texto é tão interessante que ele começa a gritar e Jesus, estendendo-lhe a mão, o coloca de volta no barco. Jesus, em nenhum momento, estava longe, estava perto, mas ele se desesperou por causa do processo, por causa do caminho. Talvez você esteja aqui nesta noite e você tem se desesperado por causa dos processos. Você tem se desesperado por causa dos problemas. Mas Deus está contigo. Se Ele te chamou, Ele garante. Se Ele te chamou, Ele garante. Confie no Senhor. O sofrimento não é eterno, mas Ele nos aprofunda a viver para a glória e honra de Cristo Jesus. Uma igreja saudável igrejas saudáveis são formadas por pessoas perseverantes, não são formadas de pessoas perfeitas, porque estamos longe de ser perfeitos. Seremos perfeitos na glória de Deus, mas hoje não somos perfeitos. Mas uma igreja saudável são formadas de pessoas perseverantes. Precisamos perseverar, ainda que se levantem, ainda que há problemas no caminho, ainda que há tumulto, ainda que há confusão, ainda que há problemas, permaneça fiel, pois o Senhor é fiel a cumprir. Do versículo 7 ao versículo de número 12, nós veremos a fé é provada quando enfrentamos quedas e restauração. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículo 7 ao 12. No primeiro dia de uma semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava
para sair no dia seguinte, falava-lhe, tendo prolongado o seu discurso até meia-noite. Lucas vai nos dizer que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, reunimos-nos a fim de partir o pão, a fim de ter comunhão com os irmãos, a fim de participar da mesa com os irmãos. Mas Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhe tendo prolongado seu discurso até meia-noite. Paulo, nesse dia, estava inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, nesse dia, falou, começou a discursar, começou a ensinar. Por quê? No próprio capítulo 20, nós vamos ver que Paulo já sabia e dizia que ele não voltaria mais lá. Paulo sabia que a sua fé, a sua carreira estava sendo completada. Por isso ele prolonga o seu discurso para ensinar, para instruir. Ele sabia, não terei mais outra oportunidade talvez de falar ou anunciar. E havendo muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos, certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando ergueram, estava morto. Um homem, um menino, um jovem estava sentado na janela, ouvindo Paulo pregar e anunciar a palavra. Mas quando Paulo prolonga o discurso, ele é vencido pelo sono. Quantas pessoas têm adormecido a sua fé? Quantas pessoas, os problemas e as dificuldades têm adormecido a sua fé e a sua esperança? Quantas pessoas têm caído no sono do pecado e vivido uma vida afastada de Deus? Não que esse fosse o caso deste menino, mas quantas pessoas hoje estão dormindo quando Deus está voltando? Este menino, ao ouvir, ao Paulo começar a continuar pregando o sermão, prolongando o sermão, ele adormece profundamente, e ele é vencido pelo sono e cai do terceiro andar. Quando o ergueram, estava morto. E então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Paulo o abraça, o ressuscita e em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo até o raiar do dia, e então partiu. O que tem atrapalhado você de cultuar ao Senhor? Um homem, um menino, um jovem caiu da janela, morreu, foi ressuscitado. Paulo voltou para dentro com aqueles que ali estavam, partiu o pão, comeu e continuou pregando e anunciando a palavra. Às vezes um grito, às vezes algo tem atrapalhado você de cultuar. Às vezes uma preocupação, um problema, algo tem impedido você de cultuar ao Senhor. Eu sou do tempo onde minha esposa estava me contando, eu falando com ela sobre a mensagem, ela estava me contando sobre a avó dela. Quando ela passava por alguns processos e problemas na vida, ela dizia: hoje não estou bem, por isso eu vou à igreja. Hoje não está, minha vida não está do jeito que eu gostaria, está acontecendo alguns problemas, mas eu vou cultuar ao meu Deus, porque é lá que eu me fortaleço, porque é lá que eu fico firme em Cristo Jesus. Porque se a sua esperança está no problema, está no processo, você irá fraquejar. Mas quando a sua esperança de fortalecimento está em Cristo Jesus, pode se levantar o mar, pode vir as tempestades, mas se você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, você não será abalado. Precisamos, eu não estou bem, eu estou triste, está passando por processos. Busque ao Senhor,
Ele lhe fortalecerá, Ele amadurecerá a sua fé e Ele te colocará de pé todos os dias para a honra e glória dEle. Paulo continua anunciando a palavra. Paulo não para, o seu discurso não encerra, acabou, não tem mais como, não tem mais clima para anunciar ou para falar, o menino caiu da janela, não. Ele fala, ele vai, ressuscita o menino, eles entram ali num estado de comunhão e ele continua ensinando e instruindo. Não deixe que os processos, as dificuldades te impeçam de cultuar e de adorar ao Deus da sua salvação. Não deixe que os problemas e os processos desta vida te façam desistir de estar e morar com Cristo Jesus eternamente. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Eutico adormeceu, caiu e morreu. O texto é realista. Até o ambiente espiritual pode ser marcado por fraqueza humana, mas também é grandioso. Deus restaura. Talvez você esteja aqui, talvez vacilante em sua fé. Talvez você se encontre aqui nesta noite e diga, pastor, eu estou caído. Pastor, a minha fé não é mais a fé que eu tinha. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer fortalecer a sua vida. O Senhor quer te colocar de pé para que você viva para a honra e glória do nome dEle. A palavra ocupa o centro e a vida é preservada. Fé madura não nega quedas, mas confia na restauração em Cristo Jesus. Paulo não para de instruir, de ensinar, de pregar, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser o centro também da sua vida. O salmista, no capítulo 37, do 23 ao 24, nos diz: os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, quando ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segurará pela mão. Quando você vive para o Senhor, Paulo vai dizer: se caso pecardes, lembre que você tem um advogado, que é Cristo Jesus. Não é para você viver no pecado, mas se acontecer, peça perdão. Confie, pois o Senhor lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Talvez você esteja aqui nesta noite, se você está triste ou vacilante na sua fé, pastor, eu não consigo me perdoar porque aconteceu algo em minha vida. Pastor, eu não consigo mais viver de uma forma correta porque eu acho que eu estou errado, porque eu acho que aconteceu algo na minha vida. Se você se arrepende, você alcança o favor de Deus. Aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. Não é que você deve cair. Então se é assim, pastor, eu vou viver minha vida no pecado. Não. Se caso acontecer, reconheça. O Senhor é misericordioso para te perdoar, para te restaurar e para te colocar de pé. Provérbios de Salomão, versículo 24, 16 nos diz: porque 7 vezes cair o justo, porque 7 vezes cair o justo e se levanta, mas os perversos são derribados pela calamidade. Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 9, nos diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, da boa vontade, pois mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eutico simboliza aqueles que estão cansados no caminho. A fé madura não os descarta, os levanta. Você precisa, talvez você se encontre aqui e esteja com a fé vacilante, mas talvez você esteja aqui e você esteja forte na fé. Deus te chama, você que está forte na fé,
a ajudar aquele que está caído. Deus não te chamou para apontar o dedo, Deus não te chamou para falar sobre os problemas ou o que ele está vivendo. Deus te chamou para fortalecer, Deus te chamou para o colocar de pé. Deus não te chamou para enfiar o dedo na ferida e dizer: você é culpado, aconteceu isso por causa disso ou daquilo outro. Não, Deus te chamou para dizer: estamos juntos, vamos caminhar juntos, e Deus é quem vai realizar a obra na minha e na sua vida. A igreja deve ser lugar de cura e não de exclusão. A igreja precisa ser lugar de cura e não de exclusão. Às vezes em nossa mente nós dizemos: fulano merece, mas esse aqui está doido. Tu não sabe quem é, não sabe o que fazia. O senhor não tem noção. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de cura e não de exclusão. Precisamos ser instrumentos de Deus para curar aqueles que estão caídos. Cair não define o fim de quem anda com Deus. Deus age mesmo quando nossas forças falham. Deus age mesmo quando as nossas forças falham. Permaneça firme. Confie no Senhor. Do versículo 13 ao 16 nós veremos: a fé se revela quando escolhemos o propósito acima do conforto. Acompanhe comigo. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos navegando para Assos, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir para a terra, por terra, e assim nos ordenaram. E então logo nos alcançou em Assos. Nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quio. No segundo dia, cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia. Paulo decidiu ir por outro lugar para não passar em Éfeso, porque ele sabia que lá ele era membro livre. Ele sabia que lá eles iam querer ficar com ele mais tempo, e ele sabia que ele precisava fazer a obra do Senhor. Paulo poderia escolher o conforto de dizer: não, vamos passar por Éfeso, a gente fica lá mais uns meses, vai ficar lá mais um tempo, e depois a gente vai para onde a gente quer ir. Não, Paulo diz: eu vou para onde o Senhor me chamou para ir. Paulo organiza sua viagem com urgência. Ele sabe que o sofrimento o espera, mas não negocia o chamado. Fé madura administra bem o tempo, porque entende o valor da missão. A fé madura administra bem o tempo, porque entende o valor da missão. Você entende por que Cristo Jesus te salvou? Você entende o porquê você está aqui nessa noite? Você entende? O Senhor te salvou e você está aqui nesta noite para que você anuncie, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e para que você transborde na vida daqueles que estão aí fora. Você entende o valor desta missão? O Senhor te chamou para anunciar, para proclamar, para viver Cristo Jesus. Ide fazer discípulo. Enquanto indo, fazer discípulos. Enquanto você vai na padaria, faça discípulos. Enquanto você vai no supermercado, faça discípulos. Enquanto você vai numa festa, faça discípulos. Enquanto você vai no trabalho, faça discípulos. Enquanto você vai na escola, faça discípulos. Enquanto você vai numa visita, faça discípulos. Discípulo é aquele que se inspira em seu mestre, é aquele que segue outros. Que olhar para você vai se alegrar de dizer: eu quero ser como o pastor Lucas.
Pense bem. Quem olhar para a sua vida vai dizer: eu quero ser igual a essa pessoa. Enquanto indo, façais discípulo. Fé madura administra bem o tempo. Precisamos administrar bem o nosso tempo. Precisamos separar. Eu sei que o trabalho é importante, que o estudo é importante, que os sonhos são importantes, mas precisamos administrar o nosso tempo. A primazia precisa ser do Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não tenho tempo. Mas a primeira coisa que você faz pela manhã é pegar o celular, começar a olhar as redes sociais, começar a olhar no WhatsApp, começar a olhar o que as pessoas falaram com você. Se você não consegue ler a Bíblia, eu vou te ensinar algo extraordinário. Olha, você não coloca o celular para despertar, para você acordar de manhã. Coloque ele dentro da Bíblia, bote debaixo da cama. Quando ele tocar, você vai se ajoelhar para pegar a Bíblia debaixo da cama, e ali você vai estar ajoelhado com a Bíblia na mão, momento propício de buscar o Senhor. Nós precisamos administrar bem o nosso tempo. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos chamou para nos negar a si mesmo. Você quer seguir a Cristo Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e siga. Filipenses 3, do 13 a 14, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Pare de sofrer pelo passado. Pare de sofrer pelas coisas que passaram. Pare de ficar se martirizando por tudo que aconteceu, o que ele deixou fazer, o que fizeram. Pare com isso. Reconheça diante do Senhor. Perdoe. Se perdoe, peça perdão e siga em frente, em direção ao alvo, que é Cristo Jesus, para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pare de ficar olhando para trás. Aqueles que dirigem o carro, ele tem, ou aqueles que andam do lado, você vai ver que o carro ele tem um para-brisa gigante, e o retrovisor que olha para trás é pequenininho. Às vezes as pessoas ficam olhando mais para trás do que para frente. Se você na direção de um carro, você ficar olhando para trás e caminhando para frente, você irá bater, as coisas irão ser destruídas. Você precisa olhar para frente, você precisa olhar adiante, você precisa olhar para Cristo Jesus, precisa confiar e entregar a sua vida a Ele, descansar nele, porque só Ele tem os caminhos de vida eterna para mim e a sua vida. Só Ele é o caminho, só Ele é a vida, não há outro. Pare de ficar olhando para o processo, olhe para Cristo Jesus, confia nele, e Ele fará mais na minha e na sua vida. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, 7, nos diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarde a fé em Cristo Jesus. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Enquanto muitos vivem adiando decisões espirituais, Paulo vive com o senso da missão. Pare de adiar decisões espirituais em sua vida. Pare de adiar decisões que precisam ser tomadas. Não, amanhã eu conserto, amanhã eu deixo. Pare de adiar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pare de adiar. O propósito de Deus
deve orientar nossas escolhas. O propósito de Deus deve orientar as nossas escolhas. Só vence o processo quem confia no propósito. Confie em Deus. Confie no Senhor. O conforto não pode governar a vida cristã. Nem sempre o que é mais confortável é o que Deus quer para você. Nem sempre o que é mais indolor é o que o Senhor quer. Confie, pois Ele tem o melhor para mim em sua vida. Confie, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quem Ele quer que você seja e quem Ele quer lhe transformar. Confie no Senhor. Viver com urgência espiritual é sinal de amadurecimento. Viver com urgência espiritual é sinal de amadurecimento. Precisamos avançar, avançar e avançar todos os dias. A fé é provada no caminho, não apenas na chegada. Ela amadurece quando perseveramos em encorajar, lidamos com as quedas com graça, escolhemos o propósito de Deus acima do conforto. Maturidade cristã é permanecer fiel enquanto caminhamos. Deus nos chama hoje a crescer de uma fé instável para uma fé perseverante. Dê um caminho, dê uma caminhada confortável para uma vida com propósito e que o Senhor nos encontre fiéis no caminho. Confie, descanse, mude, entregue ao Senhor e Ele vai. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estão